Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Pellens, sou voluntária da Aracê e hoje vou fazer o debate aqui, a mediação, o debate não, a mediação, né, do nosso debate. A nossa pesquisadora de hoje é a Rose Mary Victoriano e ela traz para a gente o conteúdo a ser debatido, teoria do toque de serenão na evolução hominídea. Então, antes de apresentar a Rosemary, quero apresentar um pouquinho da Aracê, que é a nossa IC que vai estar promovendo esse evento. A Aracê é uma instituição conscienciocêntrica, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo. É um centro, né, um campus de estudo da teoria da conscienciologia, e quem quiser saber mais informação, quiser acessar né, o que a gente estuda lá, pode ficar à vontade em acessar o site www.arac.org. Através desse site, lá tem inúmeros conteúdos dos temas que nós estudamos. A nossa pesquisadora de hoje, então, com o tema apresentado, é a Rosemary Victoriano. A Rosemary é natural de Joinville, Santa Catarina, escultora, tradutora e bacharelanda em História. Ela ingressou na Conscienciologia desde 1997, também é verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, coorganizadora e coautora da Antologia de Experimentos, técnica de mais um ano de vida intrafísica. Também é coautora do livro Autoverbetes, 101 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, tradutora ao espanhol do livro Zéfiro, de Valdo Vieira. Atualmente é voluntária do CAEC e da Pré-IC Serenos. Esse nosso é o 37º Debatologia. E para a gente iniciar, eu gostaria de fazer alguns combinados para que o debate flua de maneira que todos possam participar e contribuir. Que forma que pode ser a participação? Então, pode ser levantando a mãozinha aí do Zoom, né, se colocando para fazer a pergunta diretamente à nossa pesquisadora, ou também, se não quiser abrir o microfone, pode colocar a pergunta no chat, que eu estarei fazendo a leitura e passando para a Rosemary fazer a explanação. Enquanto não estiver fazendo a pergunta, não estiver falando, a gente pede que deixe o microfone fechado para não dar interferência na fala do colega. Também lembramos da lei da questão do uso da imagem, né? Então, se você não quer ter a sua imagem divulgada, a sua voz divulgada, a gente pede que você deixe a câmera fechada e o microfone fechado e participe pelo chat. Então, vou falar aqui para a Rosemary, né, dar a introdução, Rosemary, colocando para a gente o porquê da escolha desse tema, se você quer falar um pouquinho como foi o bastidor para escrever sobre esse tema, né? Então, passo a palavra para você, já agradecendo por ter aceito o convite de vir aqui participar conosco, trazer um tema de tanta profunda reflexões, né? Então, fique à vontade aí em 5, 10 minutos, né? Você está expondo o porquê desse tema. Depois, durante o debate, com certeza, você vai estar podendo esclarecer as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Também colocaremos o texto no chat, para quem não leu, né, a gente pede que faça a leitura, para que a gente possa ficar com a discussão em cima do tema proposto. Rosemary, é com você, seja muito bem-vinda. Olá a todos.
Eu primeiro quero agradecer pelo convite, porque é uma grande oportunidade para a gente trazer aí os temas de pesquisa, a área que a gente está pesquisando. Bom, eu vou falar um pouquinho aí de como surgiu, né, esse tema. Ele, em princípio, ele é um pós-fácil do verbete Toque de Serenão, mas ele surgiu já, ele já vem, né, a raiz dele é bem remota, ele está aí pela, mais ou menos foi em dezembro de 2017, na quinta semana de Serenologia. O professor Wilson Hennig e eu iríamos lá apresentar uma palestra, né, a respeito de serenismo. E nessa época, como o Hennig estava em Joinville a trabalho, eu fiquei encarregada de fazer, redigir lá, ou pelo menos alguns itens do tema que a gente iria apresentar. Foi aí que eu não sabia nem o que fazer, né? Bom, peguei lá o material de serenismo, mas de repente eu tive uma questão, eu penso assim que foi algo parapsíquico que me levou a entrar nesse assunto, né? Eu tive como se fosse uma clarividência viajoura, bem remota, na época de hominídeos, e aquilo me marcou muito. Tanto é que nessa palestra a gente falou alguma coisa de gene de serenismo, alguma coisa nessa linha. Eu conversei com o Hennig na época, ele achou que valia a gente falar, mas a gente falou bem por cima a respeito desse assunto. Aí depois desse verbete Toque de Serenão, o Isamar me convidou aí para fazer o debatologia. Eu estava viajando, também encontrei lá com o professor Wilson Hennig, lá, a gente estava num café lá em Guaramirim, e eu disse, olha, eu estou vendo aqui o tema que eu vou falar no debatologia. Aí tinha um tema que era a respeito dos efeitos lá de uma pesquisa da serenona africana, mas eu já estava com esse material pronto, e tinha esse, né, que eu ia ter que trabalhar bastante, aprofundar aí as minhas pesquisas. E eu comentei com o Henning, será qual dos dois vou escolher? Daí um olhou para a cara do outro, ele riu de mim, né, e disse, geralmente eu escolho aquele que vai exigir mais de mim, e foi o que eu fiz. Então, esse tema, de fato, foi o que exigiria mais pesquisa, mais reciclagens, né, para trazer aqui hoje para vocês. Então, foi bem interessante, que foi aí que eu entrei nesse tema mais profundamente. Aí eu fui buscar o material que eu tinha, algumas anotações de tertúlias de mini tertúlias, que o professor Waldo fez alguns comentários, tinha coisas que não estavam nos livros, né, publicados, estavam aí, e eu comecei a adentrar aí na pesquisa do toque do serenão na evolução hominídea. Então, foi a partir daí que consegui elaborar esse material que está disponível para vocês. Então, assim, houve muita reciclagem, muita disponibilidade aí de abrir o micro-universo para ver o que eu precisava mexer para poder trazer isso aqui hoje. Tá? Então, a proposta aí é que houve, né, a teoria, que houve um toque de serenão na evolução hominídea, né, e que a conta do pioneirismo da raça humana e do legado de desenvolvimento que eles trouxeram, que eu vi assim, olha, às vezes você não tem a evidência, né? Mas ela não significa que essa ausência de evidência seja uma ausência de que o fato realmente aconteceu. Isso tudo aí tem como base a teoria dos serenões, que foi apresentada pelo professor Waldo, em princípio, em 1970, ela foi lançada, né? Ela veio aí de 1967, com a projeção que ele teve aí nas cercanias de São Paulo, onde ele presenciou extrafisicamente alguém chamar uma consciência de serenão. Então, aí ele trouxe essa questão de serenão para o intrafísico e propôs aí a especialidade de serenologia. Em 1987, ele, na Unicamp, ele apresentou essa teoria, tornou pública, e de lá para cá ela tem vigorado aí e não foi ainda rebatida.
Então, é com essa base que eu estou trazendo esse trabalho aí para apresentar, para debater com vocês e também ver aí o que vocês têm para trazer, né, para a gente esclarecer mais esse assunto, para a gente ampliar um pouco mais esse assunto. Bom, é isso aí. Bacana, bacana, Rosemary. Antes de passar a palavra para alguém que já queira perguntar, eu só queria fazer mais dois lembretes que eu considero importante. No próprio texto que a Rosemary escreve, ela coloca o princípio da descrença, né? Que a proposta aqui é a gente debater sem convencer ninguém. Não acredita em nada do que será debatido aqui, mas que a gente possa levar o que for debatido aqui para as nossas experiências, né? Para a nossa autocomprovação. E também a gente vai estar falando aqui, às vezes, em neologismos, né? Palavras novas aí. Então, se tem alguém de primeira vez aqui participando, fique em dúvida em algum termo que vá ser apresentado, pode ficar à vontade em estar questionando, que a Rosemary, eu ou alguém que esteja participando, a gente possa fazer o esclarecimento. O nosso primeiro participante é o Wilson. Wilson, fiquem à vontade em estar abrindo seu microfone e fazendo a sua colocação, a sua pergunta. Bom dia novamente. Rose, eu queria ver se você consegue traçar um paralelo entre o que foi um toque de serenão lá na fase hominídea e o que seria um toque de serenão na nossa época atual, né, contemporânea aqui. Você tem como traçar um paralelo e definir essas diferenças? Olha, Henning, o que eu vi, né, entre uma coisa e outra, naquela época, pela minha pesquisa, o serenão que deu esse toque provavelmente era uma consciência, assim, um nível de serenismo bem avançado, tá? Não necessariamente precisa ser agora para dar esse toque na nossa intraconsciencialidade, tá? Segundo também o que eu observei é que lá teve a questão muito da ampliação do cérebro, mas relacionada bastante com a questão genética, uma mudança, né? Uma mudança bem marcante. Essa mudança marcante agora que ocorre com a gente, enquanto pré-serenão, já se considerando aí um pouquinho mais evoluído do que aqueles hominídeos da nossa fase inicial aí, é que também houve esse toque na nossa intraconsciencialidade, mas já como um aporte de ideias. Então, assim, eu vejo que nesse caso agora há uma ampliação de algo que a gente já tem, de nossos atributos, principalmente os atributos mentais. Inclusive, eu tinha feito uma relação aqui do que me aconteceu durante a pesquisa e como a questão de atributologia ela dá uma expandida. Parece que na hora a gente entende tudo, a gente percebe tudo, a gente fica mais racional, faz mais associação de ideias. Que mais que eu coloquei aqui? Melhora a concentração mental, o autojuízo crítico, a concentração aí também, parece que fica mais intelectual, né? Então, é uma coisa que isso a gente já percebia, algumas pessoas que frequentavam lá as mini tertúlias, e muitas vezes as tertúlias com o professor Valdo, na hora parece que a gente entendia tudo. A gente sempre brincava que quando saía de lá, virava abóbora, né? Então, assim, o que eu vi? Isso que você pergunta, eu observei na pesquisa, nessa pesquisa mesmo. Abóbora, a gente acaba virando, mas não é mais a mesma abóbora. É uma abóbora, assim, um pouquinho melhorada. Então, isso aí foi o que eu percebi aí, as diferenças, né, entre uma situação e outra. Não sei se eu respondi aí a tua pergunta. Já só ouvindo você falar, me surgiu uma ideia aqui. Essa questão do toque de serenão, isso tende a evoluir para uma relação contínua, talvez? É possível. É possível. Eu acho que a partir de quando a gente
começa... Tem muita relação assim. Naquela época era como a formiga, a gente é a formiga, né? Só que ali era um símio e o serenão. Nessa época atual, a gente já está com um pouco mais de consciencialidade. Muitos de nós já conseguem perceber o holopensene de um serenão. Então, essa percepção dessa energia, desse holopensene na vida atual. Penso que, quando nós adentrarmos mesmo a era dos serenões, esse convívio até intrafísico seja mais direto. Mas isso também é uma hipótese, né? Obrigado. Rose, pensando nas especialidades que a Aracê estuda, né? Então, estuda lá intrafisicologia, grupalidade e serenologia. Como que você vê essas três especialidades, se você já pensou, né? Como que é a tua autopesquisa em cima dessas três especialidades para chegar no serenismo? Se Olha, você Andréia, puder falar alguma coisa, alguma contribuição. olha, eu vejo assim, a questão a intrafisicologia, ela é super importante. Quando a gente está fazendo uma tarefa, como foi escrever, ou fazer uma pesquisa, ou aprofundar uma pesquisa, quando a gente considera a multidimensionalidade, intrafisicamente, quando a gente está lá escrevendo, a gente não está sozinho. Geralmente a gente está escrevendo com muito mais mãos em outras dimensões, né? Então eu vejo assim, mas o que ocorre ali? Intrafisicamente, nós somos o epicentro dessas consciências. É isso aí, para quem conhece a técnica da TENEPS, é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos por aí que acontece, né? Aquela consim ali, ela é o epicentro assistencial das consciências que vão, ou pelo menos do amparador, né, da consciência extrafísica, que vai assistir ali tanto consins quanto consciex, quem tiver necessidade. Então, isso eu vejo com a questão de intrafisicologia, a gente como epicentro de outras dimensões, a gente aqui na condição intrafísica ressomado, né? A questão da grupalidade. Então, às vezes, quando a gente tem uma ideia, uma teoria, alguma coisa, se a gente não compartilhar, não abrir para o grupo, não ouvir os outros pontos de vista, eu acho que fica muito pequeno. Então, o homem é um animal, né? Desde aquela época a gente vem evoluindo em grupo. E essa questão da grupalidade ela é importante para a gente expandir a nossa consciencialidade. Isso eu vejo a relação com a questão da grupalidade da Aracê. E a serenologia é o nosso destino evolutivo. Então, nós todos, uns mais rápido, outros mais devagar, por aí, mas a gente caminha aí para a questão do serenismo. Então, eu vejo que essas especialidades elas estão muito bem integradas, tem uma linha muito clara, assim, de importância, né, e que são imprescindíveis para nós enquanto consciências. A nossa condição intrafísica, a intrafisicalidade que nós fizemos aqui, é a questão do grupo, né, evoluir em grupo, compartilhar nossos achados, ouvir aí o que os outros também têm para compartilhar com a gente, e seguir aí rumo à serenologia. Bom, acho que Obrigada, é isso. Rose. Obrigada. A Ana Seno agora quer fazer a pergunta, fica à vontade, Ana. Sim, bom dia a todos. Muito bom estar aqui e ter a sua presença, Rose, para a gente conversar sobre esse tema muito interessante mesmo. Falar sobre serenologia nos deixa em campo holopensênico bem positivo, homeostático, para cima, né? É sempre bom. Nos tempos atuais é muito quase que uma necessidade, né, para a gente estar entrando nesse campo mais tranquilo. No seu texto, você apresenta bastante detalhes a respeito dessa evolução hominídea. Aí eu fiquei pensando quais seriam os tipos de toque de serenão. Você acha que é somente um tipo de toque de serenão, via genética, ou tem outros modos do serenão fazer aí o seu toque para nos ajudar no processo evolutivo aqui
da experiência humana aqui na Terra? O que você Olha, acha disso? eu vi assim, na questão genética, eu vi que foi a questão da evolução hominídea. Como eu comentei com o professor Henning, para nós, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, são outros toques que poderão ocorrer. Às vezes é aquela ideia, né, que você não tinha pensado, e de repente você tem aquela ideia que aquilo pode mudar muita coisa em você, nas tuas autorreciclagens, na tua pesquisa, no teu convívio com as outras pessoas, melhor compreensão do outro. Então, eu vejo assim que são vários tipos de acordo com o potencial, né, a ser desenvolvido pela própria consciência, que somos nós. Então, eu estava me lembrando de um texto escrito pelo Ivo Valente e também outro pesquisador, que eu não me recordo quem, e que eles escreviam sobre a questão dos vulcões, né? Isso. Você deve se lembrar desse artigo, né, que foi publicado. E a hipótese que eles levantavam é que ali poderia ter um toque de serenão, será? São as possibilidades, né, de eles interferirem positivamente, né, vamos dizer assim, aqui na nossa condição na Terra. O que você acha disso? O artigo é do Ivo Valente e do Júlio Royer, né? Isso, Júlio Royer, é isso. Isso, eu lembro que eu li artigo já faz algum tempo, e eu estudei um pouco a questão dos vulcões, quando teve agora a erupção vulcânica na Ilhas Canárias, né? E foi bem interessante em função da questão da própria energia. Nessa erupção aí que teve, não teve nenhuma consciência que dessomou, foi feito tudo um trabalho que foi retirado muita gente do local. Foi reportada uma morte, mas pelo visto não foi diretamente relacionada com o vulcão, a pessoa teve lá um problema cardíaco, acho que um AVC lá, quando foi limpar lá as cinzas. Então, observei isso também. A gente, pela pesquisa, vê que os serenões não promovem as catástrofes, tá? Essas catástrofes que é o que ocorre, às vezes aquelas enxurradas, aquilo tudo, mas eles aproveitam, né, essa energia, isso aí, para fazer assistência. Então, às vezes, tem lá o dedo toque do serenão para usar aquilo para, às vezes, até para a própria reurbanização do local, para mudanças, às vezes tem grupo de consciências que estão ligadas naquele holopensene, para fazer aquela mudança mais pontual. Então, eu vejo como uma das possibilidades de toque de serenão. Legal, bacana. Obrigada. Vamos continuando aí. Obrigada. Agora é a vez do Tony. Tony, fique à vontade em abrir o microfone, fazer a sua contribuição. Oi, Rose, tudo bem? Satisfação Oi, vê-la aqui falando desse tema. Eu quero te agradecer por você estar trazendo esse assunto e eu tenho umas dúvidas aqui. Na verdade, eu anotei 3 perguntas. Eu não sei se eu posso soltar tudo agora ou vou por doses homeopáticas. Vamos ver se eu resisto, Tony. Vamos lá. Então, a primeira é mais uma espécie de reflexão. Eu anotei assim, que se os primeiros seres humanos eles surgiram no continente africano, então seria lógico nós pensarmos que os primeiros serenões, eles também ressomaram na África, os primeiros serenões da Terra. Isso, essa é a teoria que eu tenho. Ela está implícita nessa aqui, entende? Como se o continente africano sempre fala que foi o berço da humanidade, né? E então, teoricamente, os primeiros serenões ressomaram lá na África. Se a gente considera o continente como o berço da humanidade, eu vejo que sim, que ele foi, a primeira ressoma foi lá na África. Tanto é que houve a diáspora dos primeiros hominídeos, né, por todo o continente. E eu lembro que o professor Valdo comentava que o último lugar que a gente que seria, né, mais hard aí da reurbanização seria a própria África, e que nós, enquanto intermissivista, muitos de nós, voltaríamos para lá. Então, assim, é como se a gente tivesse saído, os serenões foram os primeiros,
houve lá a questão da início da evolução, né, para questão hominal aí, lá, e depois a gente deu toda essa volta e acaba voltando para lá. Provavelmente, isso é outra hipótese, né, um degrau acima aí para a nossa questão da própria evolução do planeta. Não sei se quer ir para a próxima? Vamos lá. Faz sentido, é. Eu também penso Uhum. a mesma coisa. A minha outra pergunta é, eu não sei se você conhece uma teoria de uma pesquisadora chamada Anne Malassé. Ela estudou fósseis hominídeos e ela estudou muito o osso esfenoide. E Ai, ela fez tem. uma série de relações com as dobras do esfenoide que acontece na evolução dos primatas e dos hominídeos, e a relação dessas dobras com a formação de novos encéfalos. Então, é muito interessante isso daí. Eu não sei se Eu, você tem alguma coisa, alguma ideia relacionada ao esfenoide e o toque de serenão, porque eu penso é, que faz muito sentido isso. eu vi, sim. Inclusive, eu estava vendo ali, quando eu coloquei os itens ali que eu sugeria serem pesquisados, né? Uma das questões é do próprio esfenoide. Eu acabei não colocando no material que foi disponibilizado para vocês. Inclusive, tem uma live que foi feita pela professora Cristiane Bucco, lá na Intercamp, Conscienciologia e Evolução Hominal, do Homem, se não me engano, é esse título. E ela traz essa questão da evolução do osso esfenoide. A respeito do esfenoide também, o professor Valdo, já há muitos anos, chamava a atenção da gente para o esfenoide, né? E eu vejo que tem uma ligação bem direta, porque ele também começou a evoluir de acordo com a evolução nossa enquanto seres humanos, digamos, né? Ele começou uma carinha bem achatadinha como o símio, foi indo, ele foi abrindo um pouco mais, e a gente vê que ele está ainda em evolução. Então, eu vejo que tem uma relação bem estreita, é um material que eu pretendo colocar aí na minha pesquisa, adentrar um pouquinho mais nisso daí. Mas eu concordo com você, Tony, eu vejo que tem uma relação bem direta com essa questão da evolução humana do toque de serenão. Vamos Beleza. para a próxima? Vamos. Eu quero deixar para os outros perguntarem também, mas a minha última dessa rodada, que me Isso. perdoem aqueles que são alérgicos à maionese, eu vou falar umas abobrinhas e maionese talvez aqui, mas eu pensei o seguinte, que se os serenões eles ressomaram em um corpo hominídeo, ou não primata, porque já era humano, né? Eram outras espécies humanas anteriores ao Homo sapiens sapiens, né? E se também o reurbanizador ele foi capaz de ressomar em um macrosoma idiota com um cérebro oligofrênico, se os serenões têm a possibilidade de ter lucidez na vida fetal, com um cérebro fetal, né? Então, eu queria saber a sua ideia em relação à minha hipótese. Eu penso também que talvez existam animais subhumanos, não que sejam serenões, mas que tenham atingido o ápice da evolução consciencial daquela respectiva espécie. Por exemplo, um orangotango, tem vários orangotangos, mas tem aquele orangotango que é mais evoluído que outros orangotangos. Ele chegou no ápice do som, no ápice de lucidez que aquele veículo permite, e que permite-o também ressomar em uma próxima vida em um outro soma humano, no caso, iniciando um estágio de consciência humana, né? Assim como a gente poderia estender isso para aves, para répteis, para outros mamíferos, que também teriam uma espécie de escala evolutiva dentro dessas espécies de outros animais. Eu não sei se isso faz sentido para você, e isso é uma hipótese que eu ainda preciso discutir mais, eu acho que tem a ver com o tema que você está trazendo aí. Viu, Tony? Tão interessante que eu penso na mesma linha.
Então, assim, quando você fala, para mim, isso não é... Para mim, tem uma lógica muito grande, entende? Quando eu penso nos outros animais, eu também... Por isso que tem a questão da consciênsula, né? Que quem não conhece, tem um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia chamada consciênsula. E vocês podem encontrar isso aí no site lá da Enciclosapiens ou o site lá do Tertuliário. Então, o professor Valdo traz a questão de quem foi animal, né? E a primeira seria a respeito da primeira ressoma enquanto humano. Então, assim, se a gente considerar a evolução contínua, provavelmente isso possa ocorrer aí, aquele princípio consciencial chega no ápice dentro da escala evolutiva daquele, digamos, daquela patamar que ele está atuando, e ele passa para um outro seguinte. Então, eu sou bem, assim, de acordo com essa tua teoria, isso que você está trazendo, porque eu penso nessa linha. Tá? Ok, Tony, obrigada pelas contribuições. Passo a palavra para Maylin, não sei se é assim que pronuncia seu nome. É Maelinha, André. Fique à vontade. Obrigada, bom dia. Bom dia. Parabéns, Rose, eu achei muito legal esse paper, assim, bem, assim, com muita informação, né? Dá para ver que você fez uma boa pesquisa e eu achei isso muito bacana. Eu queria trazer uma informação interessante, é que existe duas hipóteses, né, para a evolução humana, para como a gente conhece humanos hoje em dia, né, Homo sapiens. E uma tem a ver com essa origem na África mesmo, né? Então, a gente teria tido aí, provavelmente, o primeiro Homo, que seria o Ergaster, que era o homem trabalhador, né? E aí, depois desse homem habilis Ergaster, a gente teria tido uma migração dele, primeiro para o Oriente Médio, depois para a África, e depois para todos os outros continentes, passando aí o Estreito de Bering e chegando na América do Sul, né? América do Norte, América do Sul. Essa é uma das hipóteses. Mas existe uma outra, que essa é bem interessante também, né? Que a gente teria esse primeiro Homo, na verdade, né, do gênero Homo, saindo da África, ainda como habilis, e evoluindo posteriormente em diversos continentes separados. E o que sustenta essa hipótese, que ainda é uma hipótese que está, né, sendo validada, vocês sabem que estudar fósseis não é uma coisa simples, né, porque a gente encontra muito poucos e tem muita falha, né, dentro do registro, é que a gente teria tido evolução separada desses continentes, e uma das hipóteses é um fóssil que foi encontrado na China, que é chamado inclusive de Homem de Pequim. Então, a gente teria tido evolução dos sapiens várias vezes, sabe? Ao longo desse processo. Então, teriam surgido várias populações de sapiens. E aí eu acho bem bacana pensar nisso, né? Porque talvez, não sei, como hipótese alternativa só, a gente teria tido aí evolução recorrente, né? Ou seja, toques de serenões recorrentes em locais específicos, né? E talvez isso também tenha contribuído aí para traços específicos de fixação. Queria trazer só essa ideia aí, que eu acho que é uma ideia bem bacana e Acho contribui muito muito para esse bacana. estudo. Contribui muito, da Maylin. E muito mesmo, eu acho muito bacana isso daí. Mas é uma coisa para a gente se pensar também. E nessa teoria, uma das coisas que eu pensei foi o seguinte, que tem relação com a questão da transmigraciologia, com várias consciências que foram transmigradas aqui para o intrafísico. Então, teoricamente, em princípio, o primeiro foi na África, né, que a gente tem, mas não que essa leva, né, de transmigrados, esse pessoal todo, vieram acompanhados por serenões, e às vezes a gente não para pensar nisso. Então, assim, de quantos planetas vieram, como é que eram, como é que foram essas consciências. Então, quando eu estava pesquisando, eu sei que não entrei no paper muito nesse assunto, mas eu também comecei a pesquisar aí essa questão principalmente do Homem de Pequim, porque é bem interessante.
né? E porque eu estava até pensando em algo um pouco semelhante do que o Tony falou anteriormente, é que toda a evolução da escala consciencial que a gente conhece, ela é baseada na evolução de mamíferos, né? Sim. Mas e se a gente pensasse em outros planetas? Assim, imagino que você expandiu bastante esse assunto, porque esse é um assunto que traz mesmo essa expansão, né, de conhecimento. Como seriam esses serenões e quais seriam os órgãos, né? Ou como seria a estrutura somática de evolução de uma outra espécie, por exemplo. Porque a gente sabe que no curso da evolução desse planeta, que é o planeta Terra, nós tivemos tentativas de outros organismos. Os répteis Sim. é um exemplo disso, né? E não necessariamente foi o encéfalo ou o cérebro, né, que teve esse maior desenvolvimento. Você chegou a pensar nessas hipóteses alternativas, né, de escala evolutiva, não sei, baseado em outros animais Olha, ou outros Maria, planetas, outras condições, né? não, eu São não assim, cheguei, não especulações. cheguei a sair muito, tá? Procurei focar o assunto mais aqui, mas eu vi o seguinte, que pelo menos no que eu estava pesquisando aqui, eu não cheguei, por isso que eu te falei, não cheguei aí fazer essa hipótese além para outros planetas, mas eu pensei o seguinte, aqui a gente tem, não necessariamente que seria um serenão, mas a gente teve aí a questão do EM, que foi o caso aí que o professor Valdo relata da pré-mãe, que foi uma consciência que veio do outro planeta para ressomar aqui na Terra. Então, teve toda aquela adaptação do psicossoma para a condição humana, né? Para poder ressomar. Lá no planeta dele, que foi extinto, ele tinha caracterizava por parecer muito com um baita lagartão. Só que, assim, alguns atributos, como os olhos, eram diferentes do nosso, ele conseguia ver muito melhor, e teve essa adaptação. Quando eu pensei nisso, e pensei nessa questão da teoria do toque de serenão, eu pensei também na adaptação dos psicossomas, das consciex que vieram para o planeta, bem no início, né, nessa fase bem inicial, para a condição ali que existia na época, para aquele tipo de soma. Então, nisso aí eu cheguei a pensar, tá? Mas não expandi para outros planetas. Então, lembrei do caso do EM, lembrei disso aí também. Outra coisa que eu vi, assim, os primeiros serenões, quem foi aí o pioneiro aí em ressoma aqui, né? Você vê que a Terra ela se constituiu num baita laboratório, porque nem todos os homens aí conseguiram seguir adiante. Alguns ficaram para trás, digamos. Então, quem conseguiu seguir foi os sapiens aí com essa contextura, com esse invólucro, com esse soma aí que a gente tem aí mais ou menos parecido aí com essa época, né? Então a gente vê como a questão do mega laboratório. Penso que vieram alguns psicossomas bem diferentes e que precisaram se adaptar ao que estava ocorrendo aqui na Terra, né? Ao processo evolutivo aqui da Terra. Isso sim. Rosê, eu só queria, assim, né, só aproveitando esse ponto que você levantou, que eu concordo com você, eu penso que a consciência, ela precisa de um soma, né, assim, pelo menos depende do nível, obviamente, mas ela vai precisar de um soma, independente de como seja esse soma, para evoluir, né? Então, assim, eu imagino que deve existir muitas tentativas, o EM é um exemplo disso, e não necessariamente a gente vai ter sempre esse órgão, que é o cérebro superdesenvolvido, porque uma das coisas que eu lembro dele é que ele era muito parapsíquico, né? Sim. Então, a estrutura de pele provavelmente devia ser diferente, isso permite uma maior percepção do ambiente, provável, né? Não sei, imagino eu. E talvez as características, né, das primeiras consciências que vieram para cá, né, transmigradas, né? Esse era talvez aí, né, o soma que mais se adaptaria. Mas muito bom isso, obrigada. Obrigada, Maylin, pela sua participação. Isamar, fique à vontade, fazer a sua pergunta. Olá, Rose, tudo bem? Pois é. Olha só, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais de prospectiva, né?
lá no item 6, que você fala da sustentabilidade, você bota ali o cons, que o Homo sapiens, nisso, ao ressomar no corpo humano, aí fala das possíveis mutações genéticas. Eu queria ver como é que você enxerga isso hoje com relação à tecnologia, que a gente hoje fala muito de hibridismo, né? De a pessoa colocar chips no cérebro, ou algum chip para controlar o batimento cardíaco. Existe muito essas funções tecnológicas, né? Um hibridismo entre a tecnologia e o ser humano. Como é que você vê isso aí, isso acontecendo para frente em relação a essa caminhada aí, a nossa caminhada? Olha, a questão da prospectivologia aí é você trazer algumas teorias que possam acontecer, tá? Eu já pensei um pouco a respeito, em função até do próprio paramicrochip, que é um chip aí, né, colocado aí para cirurgiões e cirurgiões extrafísicos, às vezes, para atender alguma necessidade daquela consciência. Então, ele já existe até no extrafísico, né? A questão do hibridismo, a gente vê aí que eu não sei o que vai acontecer para frente com a humanidade, tá? Não me pergunte, porque é uma coisa que foge muito, chega para mim, é um assunto bem mateológico. Mas eu vejo assim, que como a gente pode utilizar a tecnologia para melhorar a nossa condição enquanto consciência. A gente vê as pessoas que são amputadas, que têm, às vezes usam um pé, uma perna, um braço, as mãos, né, mecânicas aí, para melhorar a condição dela enquanto consciência. Mas assim, eu não posso te falar muito mais, porque é uma coisa que foge, assim, ao que até onde que eu estudei, Isamar. É porque eu vejo assim, até na questão do aprendizado, existe muito essa vertente, né? As pessoas colocarem um chip para aprender mais rápido, para conhecer alguma tecnologia, ou conhecer algum área do conhecimento. Mas achei legal. Eu também acho que não dá para saber o que vai acontecer, não. Mas vamos ver. Obrigado aí. De nada. Obrigada, Isamar. Jades, fica à vontade em abrir o microfone e fazer sua pergunta. Olá, Rosemary, bacana aí esse tema. Então vamos aí, eu quero trazer uma experiência já, assim, que vivenciei, até um pouco dentro aí das perguntas que a Maelin citou, o Tony ali, né? Então teve momentos que, falando de Reurbex, né? E de cursos na Sinvex, né? Essa questão de entrada de jovem, né? Na Sinvex, na Conscienciologia. Então, em alguns momentos ali que estávamos fazendo curso, eu tive muita repercussão, assim, de ter experiência de jovens estarem sendo assistidos por uma consciência, né? Ou uma espécie de está sendo resgatado por uma consciência ainda nessa forma, assim ainda forma humanoide ainda de animal ainda, né? Então, teve momentos ali, até na Sinvex, eu moro aqui em Cascavel, né, no Paraná, então, assim, esse formato desse animal cobra, né, entendeu? Assim, de estar fazendo esse trabalho de resgate de jovens para fins, né, de estar sendo assistido, né, no campus, né, do CAEC, na Sinvex em si. Então, se alguém teve alguma espécie de tipo de experiência meio que parecido, então eu tive já várias dessas experiências e vivenciei, entendeu? A gente está assistindo por essas consciências de formato ainda, assim, de animal ainda, né? Ele seria essa consciência ainda, talvez um serenão, está sendo, se apresentando em forma de animal, ou assim, ou seria uma consciência
trabalhando a questão da energia, ou seria essas consciências mesmo, assim, nessa condição ainda de forma humanoide, né, de animal ainda? O que você poderia aí trazer nesse sentido para a gente, se você conseguir compreender o que eu quis dizer? Eu compreendi sim, Jades. Olha, eu posso te dizer o seguinte, que a gente considera aí a extraterrestriologia, que é uma área aí também de pesquisa da serenologia, da conscienciologia, digamos, é uma especialidade, né, extraterrestriologia, e muitas vezes a gente está sendo assistido por amparadores, eu não digo necessariamente que sejam serenões, mas por amparadores que se apresentam no formato do psicossoma que eles tinham nos planetas que eles estão vindo. Então, aí entra para a área da extraterrestriologia. Então, o que é possível, é possível. Quem já teve aí a questão parapsíquica, ou já participou aí de algum curso, laboratório, às vezes já percebeu, e tem bastante relatos da questão dessa percepção, né, ou clarividência, ou em projeção, desses amparadores com formato do psicossoma bem diferente do que é o nosso soma, tá? Do nosso corpo físico. Então, não sei se é por aí se eu conseguir responder a sua pergunta. Bacana. Então, quando sempre se trata assim de temas, de assuntos de reurbanização, reurbex, eu acabei assim vivenciando esse tipo de experiência, assim. Mas bacana. Isso é muito Obrigado. bom. De nada. Obrigada, Jades, pela sua contribuição. Passo a palavra para a Sabrina fazer sua pergunta. Bom dia, pessoal. Rose, por favor, na página 8, você poderia expandir o item subhumanidade e animal? Página 8, vamos lá, Sabrina. Ah, tá. É bem interessante isso aqui, né? Até o serenão ainda tem resíduos da humanidade e, consequentemente, da subhumanidade no micro-universo consciencial. Este é o motivo pelo qual ainda articula as poucas e derradeiras existências intrafísicas faltantes, ressoma. Esse aqui é do professor Valdo, né? Isso aí eu tive estudando, Sabrina. Em primatologia, se você ver, a gente ainda traz alguns traços do primata. É uma coisa, assim, aparentemente boba, mas a raiva, vira a cara para alguém, isso ainda é um traço aí da questão da primatologia. Então, essa questão da subhumanidade, ela tem aí uma série de traços. Enquanto o serenão não dominar totalmente essa condição humana da vida intrafísica, ele não se torna consciência livre, certo? E nessa condição aí desse domínio estão alguns desses traços ainda bem menores que os nossos, digamos, mas que ele ainda precisa dominar. Então, cada um, assim, é interessante ver quais traços ainda eu tenho da primatologia, né? Isso aí, eu tinha anotado aqui, olha, você pode ver, ó, irritação é um traço, xenofobia, riscomania, ficar calado demais no debate, isso tudo não são palavras minhas, tá, gente? Eu peguei a questão da primatologia e fiz uma pesquisa, principalmente no léxico de ortopensatas, então tem lá uma série de traços que a gente ainda conserva, que são aí da própria primatologia, né? Eu achei bem interessante que a questão da irritação, até da raiva, ou a pessoa virar a cara, né? Olha, eu não quero mais saber desse grupo, vou sair daqui, não quero olhar para o pessoal, e assim vai. Então, são coisas que são comuns, são do dia a dia. Abuso de poder, fazer muita careta. Isso aí eu lembro que uma vez eu estava numa tertúlia e eu me olhei assim, eu lá fazendo as caretas, quer dizer, eu estava exibindo minha condição de primata. Então, é por aí. Respondi, Sabrina?
Obrigada, Sabrina, pela sua participação. Passo a palavra para a Aline Braga. Olá, bom dia. Bom dia, Aline. Eu queria te perguntar assim, a gente está fazendo uma pesquisa, né, lá no Colégio Invisível da Evoluciologia, e a gente observou, assistindo tertúlias, né, assim, a gente focou mais na do professor Valdo, nas que o professor Valdo defendeu, assim, né, nos verbetes dele. E aí a gente observou que muitas vezes ele pegava o serenão. Opa, desculpa. Ele pegava o serenão e fazia uma correlação com o pré-serenão vulgar. Então, ele sempre que ele ia falar do serenão, ele falava do pré-serenão vulgar. E a gente ficou pensando assim, ele parece que ele não compara muito, por exemplo, com o evoluciólogo, ou com, né, ele não fala muito assim em relação às pessoas, o nível da isca inconsciente. Ele sempre fala serenão, pré-serenão vulgar, serenão, pré-serenão vulgar. Aí eu queria saber se você acha que tem algum motivo específico do ponto de vista didático, ou se você vê alguma correlação, se você teria alguma coisa que você já pensou sobre isso para contribuir. Viu, Aline? Quando o professor Valdo lançou a teoria dos serenões, ele trouxe a questão da escala evolutiva, a série de consciências, né, ali com menos nível de serenismo até o 100% aí, que é o serenão. Dentro disso, onde é que a maioria de nós se localiza? A maioria do pessoal que estava lá assistindo a tertúlia, participando das mini tertúlias, essas pessoas, ou nós, digamos, estamos aí na condição, a maioria de nós na condição de pré-serenão. Então, didaticamente ele fazia isso para contribuir aí para a gente melhorar os nossos traços, ver aonde que a gente pode chegar. Isso aí a gente viu muitas vezes ele fazendo isso enquanto pré-serenão. Então eles disseram, olha, vocês são pré-serenão, estão na parte já prévia a se tornar serenão. Sei que tem lá uns milênios por adiante, mas aqui está, olha, como é que vocês estão hoje, onde vocês podem chegar. Então, eu vejo por aí, tá? Essa questão dele fazer muito essa comparação. Porque, assim, a maioria ali não era evoluciólogo, não era desperto, não era semiconsexo. A maioria ali ainda está nessa condição de pré-serenismo. Então, o serenão é referência na escala evolutiva, e aí o pré-serenão é a maioria dos pesquisadores da conscienciologia ali naquele momento. Somos nós, os intermissivistas, né? Nós estamos aí. Inclusive, no início do paper, eu coloquei ali os 3 níveis, que já que eu queria falar da evolução, eu peguei o nível do serenão, pré-serenão e o do subhumano, né? Que ainda não tinha chegado à condição aí de humano. E aí a gente também ficou pensando, eu acho que daí é isso que você está falando mesmo, o fato dele ter colocado esse nome pré-serenão vulgar para esse nível evolutivo específico, porque ele poderia ter chamado de outra coisa, né? Mas aí ele nomeou com esse nome, né? Como se fosse assim, um estágio antes do serenão, porque pré-serenão é como se fosse um estágio antes, mas na verdade na escala ele não está, né? Seria no caso o evoluciólogo ali, o pré-serenão. Mas aí ele colocou pré-serenão vulgar, né, para a gente entender didaticamente, e talvez ele tenha pensado isso. Então, a maioria dos pesquisadores estão nesse nível evolutivo, então, e fazendo referência com o serenão, que é, né, a referência da escala em si. Entendi. E dentro dessa condição aí, ele mostrou, olha, tem isso, 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 para você chegar na condição de serenão. Então, cabe a nós agora fazer aquele esforço para chegar aí na condição de ser desperto, que seria metade do caminho. Então, muitos de nós temos aí na nossa programação de vida, chegar a essa condição aí de 50%, que é a condição de ser desperto. Tá? Eu posso só tirar uma dúvida que ficou no começo, que você falou assim, eu não lembro quem foi que perguntou, mas você falou a respeito dos atributos. Acho que foi o aumento, não sei se foi essa a sua resposta, mas você falou que seria o aumento do potencial nos trafores ou nos atributos, o toque do serenão. Isso.
Isso, é do toque de serenão, né? Foi eu digo, às vezes quando a gente está fazendo uma pesquisa de serenologia, se a gente ficar atento, e também ocorria, que eu comentei nas mini tertúlias, acontecia nas tertúlias, depois que a gente saía de lá, a gente comentava entre nós, o pessoal que estava lá presente, que naquela hora dava a impressão que a gente entendia tudo, a gente ficava mais inteligente, mais racional, fazia mais associação de ideias, e na pesquisa de serenologia, muitas vezes isso ocorre, em função da gente adentrar, né, no holopensene de determinado serenão, ou tá ali nas redondezas, isso aí é uma coisa que acontece, tira a gente da condição que a gente está, né, e puxa um pouquinho mais para cima, amplia um pouco mais. Depois, às vezes, a gente volta lá na nossa condição de abóbora, mas não a mesmo tipo de condição. Sempre fica alguma coisa que expandiu dentro do nosso micro-universo consciencial. Aquilo contribuiu. Então, tem coisas aí que eu estou fazendo mais associação de ideias. Em algumas coisas, eu melhorei mais a minha intelecção, quando eu tive que pesquisar aí vários tipos de teorias que tratam da evolução do homem. Eram coisas que algumas delas eu não conhecia, entende? Então, é isso que a gente vê que ocorre, são essa puxada para melhor, é a potencialização desses atributos conscienciais. Entendi, ok, obrigada. De nada. Obrigada, Aline, pela sua participação. Passo a palavra para a Ana Seno. Essa pergunta da Aline me fez também ficar pensando, e também juntando com a terceira pergunta que o Tony fez. Rose, o que você acha quais foram as características que o serenão tem, que ele mais utilizou e que contribuiu para a evolução hominídea? Você acha que está focado nos atributos, que é uma questão da atributologia, né? Ou você acha que é uma questão, por exemplo, do parapsiquismo, do autodomínio, de outros veículos? O que será que foi ali o mais preponderante que ajudou a dar essa virada e esse toque para que a coisa deslanchasse? Como que você vê isso? Olha, Ana, eu pensei muito a respeito disso quando eu estava fazendo a pesquisa. Eu fiquei me pensando assim, né, naquela condição, o que poderia ser. Mas uma das coisas assim que me chamou muita atenção foi a autoconsciencialidade. Então, como a gente vê que o serenão tem essa autoconsciência e não perde, mesmo durante a gravidez, mesmo que a mãe dele lá fosse um ser que praticamente não tivesse nenhuma condição de usar o próprio cérebro, usava para aquelas funções ali dentro da condição mais animal, né? Mas eu vi dessa autoconsciencialidade, um contágio de autoconsciencialidade. E outra condição que eu achei bem interessante foi a questão da adaptabilidade. Então, essa condição de adaptabilidade que trouxe aí também bastante ascendência aí da questão da espécie humana. Foi o que eu pensei assim mais a respeito. Eu não sei se alguém tem a contribuir com mais algum atributo, mas esses dois aí foram bem fundamentais, assim, no meu ponto de vista. É verdade, porque como a gente estuda na própria apresentação da teoria dos serenões, né, no Homo sapiens pacíficos, como ele domina tudo, né, do que tem no soma, né, é um autodomínio holossomático pleno, né? Então, essa adaptabilidade já se explica por aí, porque ele já é capaz de fazer esse manejo em qualquer veículo que ele se encontrar. Que vide aí o exemplo do reurbanizador, né, num soma de oligofrênico. E, se é assim, eu arrisco a dizer que seriam os atributos mesmo, que seriam as condições altamente mentais somáticas, né? Você pensa o seguinte, se a gente considerar a questão genética, né, a transmissão genética, uma consciência ressomando nesse corpo, se adaptando, mas melhorando a autoconsciencialidade daquela espécie,
seria reproduzido, teoricamente, reproduzido geneticamente para a próxima geração. E a próxima geração com um pouquinho mais de autoconsciencialidade. Isso me faz lembrar, sabe, do quê? Dos patinhos, que quando eles nascem, eles já vão em direção à água, né? Então, você vai melhorando a autoconsciencialidade, né? Se vem uma consciência mais evoluída e ela coloca ali um ingrediente para aquela genética ficar meio que automático naquilo, olha que bacana. Pode ser por aí, né? O raciocínio, né? É uma hipótese, né, que a gente tem. A gente vai especulando, né, em cima do que vê por ali, vê em outras, né, espécies, né, estudando daí a questão das outras espécies, né? Por que é instintivo ir para a água, ou então é instintivo buscar a mãe para mamar, entendeu? Isso daí que tem a questão instintiva, né? E quando falo da intraconsciencialidade, é você estar mais consciente de você mesmo. Mesmo naquela condição assim bem rústica, digamos, né? Rústica, primitiva. Mas já começa a ter consciência de si mesmo. Isso. Bacana, muito bom. Obrigada. Obrigada, Ana. Passo a palavra para o Tony. Estou aqui de volta. Ana, perdão, Rose, eu queria ver se você pode me ajudar num raciocínio, você falando do toque de serenão e da questão da cerebralização, que isso, por hipótese, proporcionou, eu vejo isso como um mega presente para a humanidade, né? O que seria o próprio desenvolvimento da humanidade enquanto neocórtex, enquanto equipamento de pensamento. Então, isso é um presente, um grande presente. Então, eu vejo isso como um aporte, não sei se você vê dessa forma também, mas como um aporte que os serenões, há 2 milhões de anos, em tese, né, nos deram para que nós, um dia, nós possamos retribuir esse aporte, fazer uma retribuição, nos tornando... Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Retribuir esse aporte, nos tornando também serenões. Ou seja, o objetivo desse toque não é uma coisa de graça, isso tem que ter uma retribuição, nós temos que fazer o nosso trabalho, que é evoluir para aquela direção para a qual o toque foi dado, né? É como um tiro de meta, aquilo dá o norte da bússola. Então, nessa linha de raciocínio, eu penso, não sei, eu estou falando aqui, eu quero ver o que você acha, que você pode me ajudar. Nós tivemos aí 2 milhões de anos até agora, isso dá 20 mil vidas com um ciclo de 100 anos, um século por vida, se a gente for calcular. Muitas dessas consciências de lá para cá, elas cresceram, então talvez esse toque ele seja para proporcionar a primeira safra de serenões da Terra, made in Terra, né? Feito aqui na Terra. Aqueles que não conseguiram, ou não, nesses 2 milhões de anos, se ainda não aproveitou isso, eles vão ser convidados a te retirar, eles vão voltar para outro planeta, para corpos que já foram extintos aqui. Nós não temos mais os neandertais, então a consciência vai voltar para o corpo com a qual ela está mais compatível, né? Então, há um outro toque às avessas, que é o toque de retirada. Ele é retirado daqui, vai para um outro planeta, e lá naquele outro planeta, um dia vai ter um toque de serenão para que aqueles neandertais, eles também voltem a ter um neocórtex, né? Então, eu não sei se meu raciocínio é muito maluco, ou se você tem alguma coisa a contribuir em relação a isso, você chegou a pensar alguma coisa em relação a isso também? Tony,
O problema do teu pensamento maluco é que eu compartilho com ele. Então, somos dois que temos pensamentos malucos, mas pensar em serenologia, a gente tem que ter esse abertismo, né? De expandir os nossos mentais somas, pensar essas coisas que, teoricamente, hoje, para a gente possam ser malucas, né? Mas que não... Depois a gente, com bastante estudo, vê que muitas delas não são, tá? Eu penso o seguinte, que esse toque, ele realmente, como você fala, não é grátis. Eu não sei se necessariamente as consciências que receberam esse aporte, né, elas vão se tornar serenão aqui nesse planeta, vão precisar ir para outros para se tornarem serenão, mas a gente vê que é o nosso destino evolutivo. E daí para frente, para mim, é muito mais mateológico, que é a questão da consciência livre, e eu, também dentro dessa pesquisa eu me indaguei, tá? Eu pensei assim, olha, será que aquele serenão ou serenona, lá nos primórdios, né, nessa nossa passagem, aí, sei lá, o nome que queira dar de primata para pré-humano, hoje em dia já está em uma condição de consciência livre ou chegando lá. Então, é uma questão também que a gente tem a trazer, né? E sempre estar aberto para as ideias que vêm a esse respeito. Eu acho que serenologia, ela tem essa questão aí de vocês terem esse abertismo consciencial para trazer essas ideias que chegam, que às vezes parecem meio malucas, mas com hipótese. Então, não desconsiderar nada e tê-las sempre como hipótese. E cada um de nós, dependendo da linha aí de pesquisa, vai aprofundar mais uma ou outra aí dessas hipóteses. Mas eu compartilho com essa tua ideia dessa primeira leva e que esse toque de serenão, esse aporte aí que houve na nossa evolução, não é grátis, porque tem aquela famosa frase que diz que todos um dia seremos serenões. E esses serenões, eles trazem uma bagagem de experiência já de outros planetas. Eles já viram o que aconteceu em outras galáxias, em outros planetas aí, e então eles trazem essa bagagem de experiência para aplicar aqui. É aquele professor experiente que vai fazer um experimento lá com seus alunos, sabendo mais ou menos até a porcentagem de quem vai conseguir chegar lá, quem não, quem vai precisar de outras condições aí para chegar naquela finalidade. Eu vejo por aí, tá? Eu acho por isso que eu digo, eu compartilho bastante dessa sua hipótese. Obrigada, Tony, pelas suas contribuições, seu abertismo aí para o debate. Passo a palavra para o Henning. Oi, aproveitando a fase de viagem na maionese, eu tive analisando aqui esse processo de contribuição do serenão na evolução do cérebro, a própria evolução da espécie, né? Para isso eu queria levantar a seguinte questão. Se a gente for ver os pré-humanos, eles nascem prontos porque cachorro é cachorro, passarinho é passarinho e vai ser passarinho até dessomar. Não tem muito espaço cerebral para livre-arbítrio, digamos assim, né? Já o ser humano, ele nasce com o cérebro vazio. Ele não nasce com pré-determinação assim tão rígida, né? Contanto que a nossa evolução depende do meio que a gente se manifesta. Se a criança não é estimulada adequadamente até uma certa idade, ela tem déficits intelectuais, ela não desenvolve a questão da inteligência, não desenvolve a visão, e uma série de características, dependendo da falta de estímulos que ela recebe, ela se torna até um sub-humano, um animalzinho. Então, a gente poderia dizer que talvez uma das grandes contribuições do serenão no processo da construção do cérebro seja exatamente desformatar ele. Com essa desformatação,
a gente consegue, então, fazer, digamos assim, o download das nossas experiências anteriores, o download ou a própria possibilidade da interação de consciência nesse nosso meio, e talvez até essa questão desse, que eu chamo de um mito, da consciência ser individual. Eu acho que ninguém é único, todos os seres humanos são coletivos, porque o nosso cérebro permite essa entrada de informação, porque ele não vem pré-formatado, definido, fechadinho. O que você acha disso, Rose? Olha, Henning, a questão de estar pré-formatado, fechadinho, é uma questão da própria ressomatologia. Eu vejo por aí, tá? Às vezes, para você dar um passo à frente, você precisa momentaneamente esquecer os passos contrários que deu para trás. Então, isso aí é uma contribuição assistencial para a gente, para que nós possamos desenvolver os nossos atributos, nossos traços, forças, o que for possível durante uma vida. Então, eu acho que é uma questão bem própria da ressomatologia, mas ela tem uma relação mais estreita com o nosso atual nível evolutivo. Quanto mais adiante segue a consciência, menos falta de lucidez ela vai ter. Ela vai trazer no cérebro dela já uma porção de informação de retrovidas, do próprio curso intermissivo. Então, dos desafios aos intermissivistas é ele relembrar quais foram lá as cláusulas, né, principalmente as cláusulas principais aí do seu curso intermissivo. Então, assim, eu vejo assim, a palavra formatado, eu não sei se caberia tanto aí, mas há esse esquecimento, tá? Então, o que cabe a nós, quanto mais a gente seguir para adiante, mais trazer essas informações para o nosso cérebro, para a gente poder realizar aí aquilo que a gente veio para fazer nessa vida. Quanto aos animais, eu penso o seguinte, dentro da própria classe animal, eu sempre dou o exemplo da Mary Jane, que é uma cachorrinha pincher que eu tenho aqui. Eu digo assim, olha, a Mary Jane tem um cérebrozinho bem pequenininho, mas ela usa. Porque a convivência com o ser humano contribui para que o animal vá se humanizando. É interessante que o professor Valdo sempre trazia aquela domesticação mútua, né? Você domestica o animal e ele acaba também te domesticando. Então, eu vejo que, assim, dentro da condição animal, existem vários níveis também, como a gente já comentou anteriormente. Não quer dizer que aquele cérebro dele esteja fechadinho e é só aquilo. Na própria vida dele como ser vivo, ele também está desenvolvendo as coisas da intraconsciencialidade enquanto princípio consciencial, mesmo sem lucidez, mas ele está usando o que for possível, né? Nessa dimensão humana, alguns mais, alguns menos. Então, eu vejo por aí, eu não acho que exista essa formatação e fechou e por aí. Eu vejo como a contribuição aí da própria ressomatologia, dos amparadores que são especialistas nessa área, essa questão do esquecimento para favorecer a realização daquilo que a gente veio fazer nessa vida. Eu lembro que tem a questão da retrocognição, que às vezes a gente acaba também acessando essas múltiplas memórias, né? Mas isso geralmente é muito mais sadio quando a gente tem condições psíquicas e emocionais para lidar com o assunto que vem à tona. Tá? Às vezes tem retrocognições também patrocinadas por assediadores, né? Que é para derrubar a gente. Mas essas positivas pelos amparadores é para ampliar a nossa consciencialidade. Então, meu ponto de vista é esse, eu vejo dessa forma. Não sei se eu respondi ou confundi mais. Não, é isso mesmo. Eu acho que talvez não tenha me feito entender corretamente, mas o fato da gente ter esse cérebro com mais liberdade, não tão determinado, né? Porque o cachorrinho ele tem sua capacidade de desenvolver, sim,
mas ele tem uma formatação mais rígida, digamos, ele é cachorro, ele é um pouco mais rígido, ele tem a liberdade de aprender um pouco. Agora, nós, como seres humanos, nós temos cada vez mais liberdade, que daí sim favorece exatamente isso que você falou, da gente trazer essa nossa intraconsciencialidade, ou a nossa consciencialidade extrafísica, para a condição intrafísica. Então, cada vez mais a gente consegue fazer com mais facilidade, trazer essas informações, nossa serialidade existencial, para a condição intrafísica. Isso que é a questão que eu estava querendo dizer. O nosso cérebro ele permite isso mais. É mais fácil dentro do nosso cérebro, e o fato dele ter esse neocórtex, talvez, que nos permite que a gente traga essa informação com mais facilidade do que os outros animais. Só isso, obrigado. Obrigada, Henning. Passo a palavra para a Maylin. Eu estou achando muito bom esse debate, sabe? Você está dando para a gente pensar em muita coisa, né? Assim, por exemplo, às vezes parece uma tentativa nossa, né? Tentar explicar as coisas com poucas teorias, assim, ou de uma forma mais linear, né? E o contexto todo ele é muito complexo, né? Então, você vai precisando de vários tijolinhos para entender. Por exemplo, essa questão de pré-determinação, né? A gente pode pensar, por exemplo, no ambiente que um serenão favorece para a evolução de um genoma que já está aqui, né? Nessa dimensão, né? Então, ele, de repente, talvez aí propicia uma mesologia diferente. E aí, essas, talvez, né, mutações que a gente não sabe se viria, por exemplo, primeiro uma regulação de um gene, e aí desencadearia num determinado comportamento, como esse que a Ana estava falando anteriormente, né? Ou propriamente uma mutação. Então, você muda e o organismo vai ter uma outra forma, né, de expressar aquilo, e aí a gente vai tendo todas as características dentro da humanidade. Mas é muito bacana esse raciocínio. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, assim, se você pensou nisso, né? Qual que é a relação da evolução humana, né, influenciada pelo serenão e o aprimoramento do parapsiquismo? Porque eu estava lendo aqui na página 6, onde você fala que o Homo naledi, ele já fazia, né? Ele já celebrava, cultuava, na verdade, lamentava pelos seus mortos. Existem evidências dos sapiens neandertal, né, os neandertalenses, aí também fazer isso. Inclusive, toda vez que você encontra, né, uma tumba, um túmulo, sempre tem situações ali. Então, isso leva a pensar que talvez eles já tinham essa consciência de vida após a morte, né, e tudo mais. E é isso. Deixa eu... Não caiu um negócio aqui, mas Miley, eu achei assim, eu achei bem interessante quando eu encontrei isso aí, pelo seguinte, uma das coisas que eu vi que sempre há a relação de volume cerebral e função cerebral, né? E que são coisas diferentes, às vezes pode ter um volume cerebral e não ter aí um uso tão adequado. E esse aí é um homem de Naledi, né, Homo sapiens, ele... Não, Homo sapiens não, Homo naledi. Ele é interessante que o cérebro dele, ele regulava mais ou menos o cérebro de um chimpanzé, e foi encontrado aí nessas evidências que ele já tinha essa questão cultural. Então, se ele enterrava os seus mortos, ou cultuava os seus mortos, teoricamente, ele já tinha alguma coisa da questão extrafísica. Por que vai enterrar o morto? Podia ser só a questão já afetiva, já aflorando a questão da afetividade, mas é um ponto assim, bem grande de interrogação na nossa questão evolutiva, de ver até que ponto, quando houve assim, o atributo da autoconsciencialidade ficou mais claro, né, na evolução do homem, já não chegou à questão da própria percepção do parapsiquismo de ver algo além da intrafisicalidade. Então, isso aí ainda é eu acho que quando a gente vai aí muito para trás da nossa história evolutiva, a gente deixa como
como teoria, né? A gente não pode afirmar nada, mas a gente traz como uma hipótese. Esse aí foi assim bem para trás, porque o Neandertal ele já está mais próximo ali com os sapiens, já está mais, mas esse aí ele está bem assim, bem no início aí desse desenvolvimento hominídeo. Você sabe que tem uma região específica no córtex, né? Nessa região que é chamada de parietal, que está relacionada à espiritualidade. E parece que ela é, assim, uma das primeiras... O pessoal chamou... É um artigo recente que saiu de neurologia, né? Chamou de espiritualidade, mas a gente pode pensar em parapsiquismo também. Sim. Então, muitos, é uma muitos mutação, termos, é uma mudança. Muitos termos que eles colocam como espiritualidade, a gente já vê a questão do parapsiquismo, seria, né? É muito interessante e especulativo também pensar nisso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente sabe que a evolução não parou, a evolução está acontecendo nesse momento. Tanto é que a gente tem aí redução de várias características, aparecimento de novas, né? Sim. Então, é interessante pensar também como seria, né, a evolução desse parapsiquismo para o futuro. Mas obrigada, Rosa. Obrigada pela contribuição, Mayra. Obrigada, Maylin. Pessoal, a gente está quase chegando ao final do nosso debate, então tem 2 pessoas ainda que pediram a participação, daí eu vou passar para elas fazerem suas participações, daí vamos fazer o final com a Rose, tá? E teremos algumas divulgações. Então, vou pedir para que abra o microfone a participante que está com o nome ali, Colégio Invisível. Pode anunciar. Isso é. Fica à vontade. Eu usei a conta do colégio ontem à noite no campo de escrita e esqueci de entrar com a minha conta. Agora que eu me dei conta. Então, meu nome é Isoé, e para quem não me conhece ainda, e por coincidência eu coordeno o colégio da Serenologia. Então, é isso. Bom, de qualquer forma, eu queria fazer um comentário sobre essa questão. Traçando um paralelo, eu fiz uma análise aqui que foi debatido, mas uma curiosidade que a gente sempre levanta lá no colégio também. Essa questão da transmigração, vamos dizer que na parte da transmigração, a gente sempre tem aquele processo da mega fraternidade máxima, né? E nós, alguns casos, nós temos a transmigração a maior e a menor. Quando você vai a um campo de serenão também na área, no lado mais avançado, né, no outro lado da escala evolutiva, você também tem esse padrão de mega fraternidade. E aí você traz nesse paper a questão da teoria do macaco, da evolução, da espécie, desse cruzamento ao longo do seu trabalho se fala nessa questão. Mas também eu tenho pensado muito na questão da sutilização do soma, que você tem também lá naquela fase da macaqueira, assim, naquela etapa lá, né, bem primitiva, nós estaríamos com uma alimentação mais sutilizada também, né? Que o macaco ele não é tão carnívoro, né? E aí você pega alguns traços dessas consciências mais avançadas e também você tem essa sutilização alimentar, né? E até um debate, depois eu acho que eu vou passar para a Rose, Mailinha, aquele teu debate lá de genética lá do colégio, eu acho que ajuda, né? Acho que ajudaria, né, para ampliar depois. Mas estava pensando nessa questão da alimentação. Outra coisa que eu também pensei, que a gente conversando com os pesquisadores, muita gente tem lembrança de quando foi macaco, né? Uma das retro, digamos assim, mais comum, assim, todo mundo fala, eu não me lembro de nada, mas lembro quando fui macaco, até essa semana. E isso daí me parece que pode ter sido esse starting de lucidez, quem sabe? Porque aí vem aquilo lá que você falou também na tua apresentação. Quando você vê a presença, você fica inteligente, você tem esse start, né? E aí, quem sabe, tenha sido essa condicionante que também fez a pessoa entender o processo evolutivo nessa hora.
E quando você também tem um acesso ao holopensene do serenão, você também tem esse se levantar da consciência, né? Então, eu trouxe isso para o debate, na verdade, porque a gente sempre faz, eu sempre digo para quem é pesquisador de serenologia, você sempre estuda muito a primatologia, mas também estuda o avançado e tem esse contraponto sempre. E eu queria saber de você, assim, o que você já percebe de mudança nos teus traços para conseguir se manter nesse campo da serenologia e para conseguir tendo esses toques sucessivos de serenão na tua vida. Porque eu acho, assim, para todos nós que somos da serenologia, e eu considero você também, né, nesse grupo, você tem que se manter sempre se aperfeiçoando e melhorando. E aí eu quero essa super dica, porque eu penso que é uma coisa assim que vai nos ajudar a contar assim da tua expertise nesse assunto. E baseado no teu peito. Bom, Isoé, eu vejo a questão alimentar, para começar, né? O macaco, digamos, o que estava lá na árvore, ele realmente se alimentava mais de folhas, frutos, insetos, mais o ser humano, para depois o desenvolvimento do cérebro, que o cérebro é um órgão bastante faminto, exigiu aí aquela parte de ingerir carne, né, o tutano dos ossos, isso aí que contribuiu aí para a expansão, para a ampliação do cérebro, para ter aí o tamanho, né, o volume cerebral que nós temos hoje. Hoje em dia já se falam em muitos tipos de dietas. Uma das dietas aí é que menos necessite o uso de outros animais, né? O comer os outros animais. Tem pessoas ainda que precisam comer carne aí com 1, 2 vezes ou 3 vezes na semana. Então, assim, a tendência seria, né, a gente sutilizar ou melhorar a questão alimentar. Eu não sei até que ponto isso vai mexer com a nossa questão cerebral, ou se já terão outros aditivos aí, porque há tanta pesquisa, tanta coisa sendo criada pela ciência, que substitua as proteínas, o uso da carne, tá? Plenamente, e que nosso cérebro continue a funcionar bem. Quanto à questão da pesquisa, eu mesmo tive uma dessas retrocognições, mas eu pergunto assim, aquele pesquisador que já teve a retro aí como o símio, como um macaco, sei lá, ele já se questionou de ter sido, ou tem a hipótese de ter sido transmigrado? Ele já estudou a questão da transmigraciologia, a menor, que seria o caso provavelmente dessa pessoa, tá? Isso aí foi um tema que eu estudei no segundo ciclo de debate para direito, foi lá em 2006. Eu lembro que o pessoal ainda chegou para mim e disse: Rose, mas tu foi transmigrada? Tudo certo, fazia picadinho com as pessoas. Eu disse: eu devia ser super imatura e estar muito inadaptada àquele planeta que eu estava. Então, por isso que eu vim para cá e estamos aqui tentando, né? Então, uma das primeiras coisas que eu digo para a pessoa é estudar transmigraciologia, que isso vai ajudá-la bastante, porque se ela teve uma retro dessa, o primeiro indicador é de ter sido transmigrada, tá? Quanto à pesquisa, eu sempre estou falando, às vezes, que olha, se você me falasse algum tempo atrás, embora eu tivesse já material, eu tenho vídeo, tenho filme, tenho uma porção de coisas dessa linha de pesquisa aqui do toque de serenão na evolução hominídea, eu tinha um pouco desse material, mas eu nunca tinha pensado em trazer aí um paper e estar debatendo aqui com vocês. Isso não tinha me passado pela cabeça. O que tem acontecido? Muitas vezes eu tenho um insight, ou até às vezes meio colocadinha contra a parede, de, olha, pega esse tema e escreve, ou estuda esse tema. Então, vem aquela intuição para isso, eu vejo que é a questão parapsíquica, e daí eu entro. Uma das coisas que eu vejo que é muito forte, e que serenologia eles exige muito o princípio da descrença e paradigma consciencial. Então, pensar nas coisas
multidimensionalmente, em série X, em múltiplas vidas, em múltiplas dimensões e por aí afora. Mas também exige do pesquisador abrir mão da autoimagem. Isso é bem interessante porque eu sei toda a pressão que eu tive antes de enviar o paper para a Ana. Tá? Então, eu sei que eu estava mexendo com o Concierge, que era do criacionismo, do evolucionismo, estava mexendo com uma série de coisas, mas principalmente com a minha autoimagem. Por quê? Como é que seria recebido? Será que vinha alguém para o debate? Ou será que eu seria maior? Viajou, né? Eu comprei o mesmo pote de maionese aí do Tony, né, Tony? E estava lá mergulhada totalmente naquilo, entende? Então, o que a gente pensa? A gente pensa que, olha, vamos lá, vamos levar, e pensa na questão que esse tema não é uma coisa que só a Rose está ali. Eu sei que a gente, como epicentro aí intrafísico, é a gente que está dando a cara, tá? A cara, a tapa mesmo, mas que existe uma equipe extrafísica. Então, para quem pesquisa serenologia, sempre pensar nisso, olha, eu não estou trabalhando sozinho, estou trabalhando com uma equipe. Vão ver o que tem de racional nisso, vão ver o que isso aí pode contribuir para a expansão aí das pesquisas ou a expansão do mental som dos nossos colegas. Nesse somatório aqui, eu acho que aqui hoje eu não vou sair do mesmo jeito que eu cheguei, porque vocês fizeram muitas contribuições e espero que ninguém saia do mesmo jeito que chegou. Que saia com alguma minhoquinha aí no cérebro, paracérebro e por aí afora. Então, é essa questão aí de você abrir mão e também, assim, ó, tem contrafluxo, tem muito forte, tem, mas também tem um amparo muito forte. E você que vai ser o 1 dos 51%, que você vai pender ou para o assédio ou para o amparo que o tema serenologia traz para a gente. Obrigada, Isoé, pelas suas contribuições. Passo a palavra para a Sabrina, que será a última questão a ser perguntada nesse momento para a Rosemary. Fique à vontade, Sabrina. Sabe, Rose, eu ia fazer uma pergunta, ia por um nível de situação, mas agora eu vou fazer só um compartilhamento. Tá? Quando eu vi que você ia fazer essa apresentação hoje, eu fiquei me perguntando, por que será que eu e a Rose vamos fazer apresentações semelhantes no mesmo dia? Só que eu vou fazer hoje no Colégio Invisível da Serenologia. E você me deu a sustentabilidade de, pelo menos, dividir a informação. Então, uma das coisas que eu vou trazer hoje é a hipótese de eu sofrer a transmigração a menor. Então, na hora que você falou, eu entendi um pouco das sincronicidades e como é bom ouvir outra pessoa também falar. E foi, eu acho que eu vou dividir, que eu acho que isso vai ser importante, tá? Foi fazendo a reformulação de um dos slides, eu compreendi por que é que eu passei de forma tão intensa a síndrome do estrangeiro. Porque eu tenho, acho que você também, eu tenho essa vivacidade do planeta onde estava, não foi só a saudade do curso intermissivo. E ao reformular esse slide, eu compreendi, quando você fala de nós entendermos a nossa ProEx, né? A minha primeira cláusula, meu primeiro acerto com o evoluciólogo foi passar intensamente pela síndrome do estrangeiro para que eu pudesse me qualificar na transmigraciologia. Então, eu só tenho que te agradecer. Essa última finalização que você proporcionou, a mim trouxe sustentabilidade. Eu não iria dividir algumas coisas à noite, mas agora eu vou. Então, eu só tenho que agradecer a você, agradecer a oportunidade do Debatologia trazer e agradecer a Ana sempre, né, por tudo. Enfim, só agradecer. Eu só quero agradecer. Obrigada, Sabrina, pela sua participação. Rosemary, passo a palavra para você fazer as suas considerações finais.
deixar aí teu último recado para o dia de hoje. Bom, meu recado é o seguinte, que cada um aproveite as suas ideias inatas, as ideias que tiveram aqui no debate de hoje, aprofundem as suas pesquisas, tá? E compartilhem aqui com a gente, né? Porque eu acho que hoje tivemos aí muitos mentais somas aí juntos, né? E eu desejo sinceramente que tudo que foi trazido aqui, de alguma coisa seja útil para vocês e que possa ter expandido alguma coisa em relação à própria consciencialidade, à própria assistência, à própria programação de cada um de vocês. Então, é isso que eu trago aí para finalizar. Então, eu quero agradecer profundamente a todos, foi uma contribuição muito grande, e eu fico super feliz de poder contar com vocês aqui nesse debate de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Rosemary Victoriano, mais uma vez, por ter aceito, né, o convite para estar aqui, trazer sua autopesquisa. A Aracê tem certeza que você contribuiu para a pesquisa de todos que puderam estar aqui hoje. Então, vou colocar as pontuações de hoje. Esse é o 37º Debatologia, e nós tivemos 37 participantes, uma sincronicidade aí. Foram 28 perguntas ou participações. Quero também divulgar 2 eventos, né? O próximo Debatologia Online, que será o 38º, com as pesquisadoras Isilda Freixian, não sei se é assim que pronuncia o nome, e Rose Beds, tá? Então, serão as 2 pesquisadoras que estarão conosco no dia 4 de dezembro, às 9h30, com o tema Princípios e Leis da Tenepsologia, né? A TENEPS também foi comentada hoje pela Rose, como uma ferramenta, e elas vão estar trazendo esse tema para a gente no próximo Debatologia. A gente falou muito sobre serenão, sobre serenologia, e quero divulgar também o próximo evento da Aracê, que é a 9ª Semana de Serenologia, o 10º Fórum de Serenologia e o 12º Encontro de Serenautas, que acontecerá de 26 a 31 de dezembro, no campus da Aracê, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Será um evento presencial, com uma parte dele de forma híbrida, que será o fórum, né? E o encontro de serenautas de forma online também tem essa possibilidade de participação. Não sei se a Ana quer fazer mais algum esclarecimento sobre a semana, Ana. Não, eu penso que você falou tudo, e só reforçar, então, o convite, né? Que todos aí façam as suas inscrições. A gente vai deixar o link da inscrição aqui no chat para todos, e desejamos aí que a gente continue nesse mesmo Holopensene, porque a tendência do Fórum de Serenologia é ter esse campo mental somático que instalamos hoje aqui no debate. Foi muito bom, muito profundo. Eu acho que a Rose aí nos proporcionou essa oportunidade da gente já fazer um esquenta, né, de preparar esse clima para o final de ano. Muito obrigada mesmo, Rose, por isso, e a todos vocês que estão aqui hoje. Rose, se você quiser falar um pouquinho da Pré-IC Serenos, também fica à vontade. Olha, a Pré-IC Serenos é uma pré-instituição conscienciocêntrica, ela está em formação. Se alguém tiver aí interesse, tiver especialidade serenologia, né, interesse em participar, eu vou deixar o e-mail, que é contato.serenos@gmail.com. contato.serenos@gmail.com. E você será muito bem-vindo. E se você quiser ser pesquisador do Colégio Invisível da Serenologia, a gente também deixa aí o e-mail, que é serenologia@colegiologia.org. Serenologia
colegiologia.org. Aqui a gente está com a presença da Isoé Pedroso, que ela é a coordenadora do Colégio Invisível. Então, vocês, além da Aracê, né, que é a nossa anfitriã, vocês têm aí também essas outras, a pré-IC e o Colégio Invisível, se tiver alguma relação aí com a especialidade de serenologia. E eu só quero agradecer a toda a equipe do Debatologia, a Aracê, o Isamar pelo convite, né, Isamar? A Ana pelo acolhimento, a Andréia aí fazendo a mediação, enfim, o pessoal dos bastidores, e a você também que está aí, que participou, que fez perguntas, ou que está assistindo aí nosso debate. Se tiver alguma questão ainda, pode me enviar em um e-mail, que é rosimerevitoriano@gmail.com. Então, eu agradeço muito a todos vocês. E a equipe extrafísica, é lógico. Obrigada. Assim, antes da gente finalizar totalmente, eu peço que quem se sinta à vontade, abra sua câmera para a gente fazer a foto oficial. Peço ajuda aí para os universitários, Ana, que façam a foto aí para a gente, fazendo favor. E com muita alegria a gente agradece a participação de todos, tá bom? E esperamos vocês nos nossos próximos eventos. Um abraço a todos, bom domingo.